já está certo, meu Deus. Eliseu, deixa eu ver. Tranquilo. Então, é uma proposta que a gente tem, principalmente de divulgação da revista. Então, é uma das atuações que a gente tem feito, até na questão da preservação do Qualis, que é essa divulgação da revista Tocantinense de Geografia nas redes sociais. E a gente encontrou aí a questão do YouTube e tem feito essa parceria junto com um projeto de extensão, junto com os alunos, para poder fazer essa divulgação da revista, que é uma revista da universidade, nas plataformas sociais. Então, eles vão na leitura dos textos dos autores que publicaram na revista Tocantinense de Geografia. É uma forma também da gente movimentar a questão da revista e, ao mesmo tempo, uma proposta de extensão aí com essas entrevistas. Então, eu agradeço a participação. Eu peço também a permissão para que essa entrevista possa ser disponibilizada depois no YouTube, para que fique, então, com uma divulgação da revista. E deixaria, então, com as meninas que vão proceder aí à questão da entrevista. Muito obrigado, Eliseu. Muito obrigado, Josiele e a Márcia, pela participação aí da entrevista. Beleza. Obrigado, Eliseu. Estamos aí. Bom dia, né? Vou começar apresentando aqui um pouco sobre a gente, né? Que é um trabalho conduzido com o professor Eliseu, e participa eu, a Josiele, que sou do 8º período, e a nossa colega, a Márcia, do 7º período, né? Nós estamos a disciplina de Geografia da Amazônia, né? E esse trabalho conduzido com o professor Eliseu, né? Sobre os artigos da revista, onde a gente vai debater um pouco sobre o trabalho que a gente escolheu, né? Que é um território marcado pela violência, né? O massacre de 1940 e a resistência territorial dos índios Craô no nordeste do estado do Tocantins. A gente vai trabalhar com esse texto, né? E eu queria também agradecer a você, né, por ter aceitado o nosso convite para poder participar. E aí eu queria começar pedindo que você fizesse uma breve apresentação, né, sobre você, sua formação, seu trabalho. Ok. Então, obrigado, Josiele, Márcia, Eliseu Brito, né, que eu sou Eliseu Lira. Então, a minha formação mesmo é em geografia. Eu formei em geografia, licenciatura em Brasília, a graduação, e fiz uma pós-graduação em educação brasileira na UFG, com especialização. E depois eu terminei a minha pós-graduação inteira na Unesp Presidente Prudente. Fiz o mestrado em Geografia e o doutorado lá também. E agora, mais recente, eu fiz um pós-doc no Rio de Janeiro, na UFRJ, no IPUR, já sobre territórios também. E aí, no meu doutorado, que é o foco dessa entrevista com vocês, que é esse artigo da revista Geográfica do Tocantins, é um fragmento da minha tese de doutorado, que é a parte central da minha carreira acadêmica, que é o doutorado, né? Foi sobre o território dos índios Craôs, ali no nordeste do estado de Tocantins, precisamente na região de Itacajá. E então, e aí, claro, eu já dava aula na Uniquins, né? Assim que eu terminei a graduação e a especialização, eu vim para o Tocantins para dar aula, e dei aula na Uniquins. Quando federalizou, né, criou a Federal do Tocantins, o FT, eu fiz o concurso, passei, né, na primeira turma do concurso, e assumia umas disciplinas ali no Campo Esporte Nacional, né? E a disciplina sempre ela muito voltada para a questão dos territórios, né? Território indígena, território quilombola e território camponês, né? Porque eu dou aula de História do Pensamento Geográfico e dou aula de Geografia Agrária.
no quarto período e no primeiro. E sempre essas temáticas do território, das comunidades, da Amazônia, se a Amazônia é legal, né? Elas são centrais nas minhas aulas, nos meus trabalhos, nos meus artigos, nas minhas atividades acadêmicas. E ali, por volta de 2011, 2010, nós convidamos o professor Ariovaldo Bellini Oliveira da USP para ele vir organizar um mestrado ali em Porto Nacional. E ele veio, ele montou a proposta, e a proposta foi aceita pela CAPES, e a partir de 2011 nós começamos o mestrado em Geografia. E aí eu estou lá desde o primeiro grupo de professores que assumiram esse mestrado. E lá eu também leciono uma disciplina voltada para território também, mais de geografia agrária, né? Mas eu estudo os territórios indígenas, os territórios das comunidades quilombolas e na centralidade dos territórios camponeses. Porque eu entendo que todos esses territórios indígenas, quilombola, camponeses, de comunidades tradicionais, eles lá no fundo dos conceitos, eles se unem, né? De certa forma, eles se juntam, né, para fazer um grande território do devir. Então, eu penso mais assim. Mas essa tem sido a minha carreira universitária, né? Já faz alguns anos, pelo que vocês viram, né? O Eliseu foi meu aluno em Porto Nacional, a gente tem uma relação muito boa, né? Ele é quem faz esse link nosso, da geografia nossa, com Araguaína, e ele também está no nosso programa de pós-graduação. A gente faz parceria lá no programa também, orienta as pessoas junto, ele dá aula junto com a gente. Uma pessoa que tem contribuído muito, né? Depois que ele entrou no programa, o programa cresceu de qualidade, inclusive também por causa da revista Tocantinense de Geografia. Ela ajudou o programa a qualificar-se, né? Então, tem sido essa minha trajetória, meu envolvimento com a revista, né? Assim que o Eliseu, com o grupo que ele representa, instituiu a revista, ele me convidou para ser do conselho científico da revista, e tem sido um trabalho interessante com ele na revista, e eu assisti a revista crescendo, né? Assisti a revista se qualificando, inclusive na questão internacional, na questão nacional, vi o Qualis Caps, né? Então, eu acho que ele está de parabéns, e vocês também estão de parabéns por aceitar esse desafio, né? De ler os textos da revista, de fazer análise sobre os autores regionais, que somos nós, né? Então é isso, eu estou aqui à disposição. E fico muito contente de participar com vocês. Beleza? Beleza. Muito obrigado, professor, por essa breve apresentação, né, aí do senhor. Como é importante, né, a gente ter esses tipos de pesquisa dentro da universidade, né, sobre os territórios. E a gente lê o texto, ele é um texto curto, é um texto dinâmico, né, ele é bem fácil de ler, é um texto acadêmico que foi um dos textos que eu achei mais fácil de ler, né, por causa desse maior contato, né? E aí eu queria iniciar assim, porque o senhor falou que já dá aula de geografia agrária, né? Pesquisa os territórios, e se o senhor sofreu alguma influência para escrever especificamente sobre esse massacre, né? Dos índios Craô lá em Itacajá, né? Que o senhor colocou. Sim. A influência, né? Que o senhor recebeu para escrever sobre essa violência que teve lá, né? Sim, quando eu fiz a proposta, né, que eu esqueci de falar para vocês, mas quem me orientou nessa pesquisa foi o professor Ariel Valdo, lá na Unesp de Prudente. Quando eu fui para campo fazer a pesquisa, né, eu não sabia muito dessas questões, né? Assim, dessa questão do massacre, do sofrimento dos craôs ali naquela região. Eu tinha notícia deles, eu tive lá uma vez, né, lá em Itacajá,
conversei com alguns caras que ficavam ali na cidade, ainda ficam ainda, quando você chega lá, encontra eles na cidade. E aí, quando eu fui para São Paulo, o professor Eovaldo falou, olha, tem uma nação indígena que eu quero estudar, é lá de sua terra, lá. Aí ele falou qual era, eu falei, ah, tá, não, eu tenho contato e interesse. E aí comecei a fazer os trabalhos de campo, né? E aí, na verdade, eu entendi que eles são de Carolina do Maranhão, né? Eles foram trazidos compulsoriamente para Pedro Afonso, aldeados em Pedro Afonso, ou realdeados em Pedro Afonso, né? Enquanto eles eram, vamos dizer assim, uma tribo de choque em Carolina do Maranhão, que eles foram catequizados para servir os fazendeiros ali, né? Enquanto eles estavam ali ajudando, né, colonizar, igual eles falam lá, eles serviam. Depois que os fazendeiros já tinham invadido todos os territórios de Timbira ali do sul do Maranhão, eles começaram a expulsar a nação e expulsaram os craôs. Expulsaram entre aspas, né? Deslocaram ele, ajudaram a deslocar a igreja, o Estado e a frente criadora, expulsaram ele e permitiram, entre aspas, que eles vieram para o Nordeste do estado de Tocantins, na época Goiás. E ali eles fundaram um padre, né, um padre capuchinho chamado Rafael de Tagia, que veio com eles, de Carolina do Maranhão, para Pedro Afonso, para fundar o aldeamento em Pedro Afonso. Pedro Afonso é uma cidade que ela é originada do aldeamento dos craôs. Só que tem um detalhe, os craôs não aceitaram viver ali como vila, morando retamente, né? Tipo uma linha, a igreja, a linha de casa ao lado, né? Eles moram de forma redonda, a aldeia deles é redonda. É o primeiro, é o primeiro aspecto que eu encontrei deles não aceitar ali ficar no aldeamento. Porque o padre queria que eles morassem na vila. E a vila não era redonda, a vila era retilínea, né? Então eles não aceitaram. É a primeira, não foi só isso, mas isso é um detalhe, né? Que apareceu. Aí eles começaram a afastar um pouco da vila. E com isso eles foram afastando. E em Pedro Afonso teve um processo de violência muito grande, jaguncismo, e os craús foram afastando. E aí Itacajá era município de Pedro Afonso. E eles foram afastando até quando chegaram em Itacajá, eles entenderam que ali poderia morar, né? Outra questão que está em jogo é que eles entenderam que aqueles sertões de Pedro Afonso e Itacajá eram território de caça deles, que eles tinham essa prática, né, quando, ainda antes da catequese, que eles chamam, ele tinha essas práticas de sair, né, em, vamos dizer assim, excursão de caça pelo sertão afora, né, pelo cerrado afora, que era o bioma deles. E eles vinham caçar nessa região do Tocantins, do nosso Tocantins. Era a fronteira de caça deles. E então, como eles conheciam toda aquela região, ou de alguma forma, ou fisicamente, presencialmente, ou de alguma forma, oralmente, que os ancestrais passavam por eles, conheciam aquela região. Então, dá-se também a noção que eles estavam voltando para o território original, que é Carolina do Maranhão. E se você dar uma olhada no mapa onde eles estão, ali do lado do Maranhão é o Manuel Alves Grande. Eles estão entre o Manuel Alves Pequeno e o Manuel Alves Grande, o território dele. O Manuel Alves Grande é o limite com o Maranhão, você atravessando o Manuel Alves Grande, já está no estado do Maranhão. E ali, na época, era Carolina, né? Hoje outros municípios, né? Foi dividido, mas era Carolina. Na época, em 1930, 20, né? Porque até a época do massacre era Carolina. Então, de certa forma, eles estavam retornando ao território original, né? De onde eles foram expulsos. E aí, com isso, quando eu começo a fazer esse levantamento da tese, né? Por que eles foram retirados de Carolina do Maranhão? Né? Se era o território originário deles. E aí eu vou entrando para dentro da pesquisa, né? Buscando documentos, essas coisas. A pesquisa é muito difícil fazer essa pesquisa, porque às vezes você está se organizando para ir para o campo, né? Aí alguém avisa, não, você não pode não, que lá está em conflito. Aí você
você aborta o campo, né, para outro, remarca de novo. Então, é uma pesquisa difícil, você vai e volta, caminha 2 passos para frente, volta um, e vai, porque eles são seres vivos, né, eles têm seus problemas também, né, e a gente tem que entender, o pesquisador tem que estar linkado com eles. Aí, nesse sentido, eu visitei muitas entidades, principalmente a FUNAI em Brasília, fiquei quase 2 meses dentro da FUNAI, né? Lá tem uma biblioteca que tem muita informação, biblioteca Clara Galvão, dentro do prédio da FUNAI, e eu ficava acessando essa biblioteca. E ali eu levantei muitos documentos, mas o Ariel Waldo já tinha me falado do massacre. Ele não tinha muito detalhe, né, igual a gente trouxe na pesquisa de doutorado, mas ele já sabia. E aí eu fui, ainda encontrei um pastor do Rio de Janeiro que morava lá, pastor Dandonim, ele já faleceu, mas quando eu estava na pesquisa, essa pesquisa eu concluí ela em 2005, 2004, 2005. Mas ela é antes, a pesquisa, né? É de 2001, por aí, que eu comecei o campo, né? Ele estava vivo e ele me deu uma grande entrevista, falando, inclusive, do massacre. É interessante porque, interessante, entre aspas, é uma tragédia, na verdade. A tragédia do massacre é tão contraditória que foi ela que permitiu, até vocês virem no texto, né? Foi ela que permitiu a demarcação do território craô. Mas ela é muito complexa, porque ela não revela, eu não consegui, né, descobrir, revelar quantas pessoas foram mortas nesse massacre. Porque tem vários números. Tem número de mais de 100, tem número de 50, tem número de 25, isso tudo depoimento de pessoas que viveram e algum texto que eu vi. E tem até a entrevista do pastor Dandoni, que ele relativiza o massacre e diz, não morreu mais de 10 pessoas. Mas já ele já na velhice, né, chegou lá com 22 anos, quando eu entrevistei ele já tinha mais de 90, ele já na velhice, já querendo, era amigo das famílias, inclusive que foram acusadas, então ele ameniza o massacre, mas eu fico mais com essa, mais de 100 mil, porque esse relato é do pastor que estava lá, o pastor Francisco Colares, ele estava no dia da tragédia, e ele foi a campo no dia da tragédia, inclusive socorreu os craús. Então ele viu a tragédia a olho nu. E ele é que denuncia para o Marechal Rondon, no Rio de Janeiro, em 1940. Ele é que faz a carta denúncia, e a partir da carta dele que desenrola essa notícia, ela ganha, né, reflexos nacionais e chega ao presidente, que era Getúlio Vargas, através do Marechal Rondon, que ainda estava vivo ainda. E ele entrou nesse processo. E aí o Getúlio Vargas, através do governo de Goiás, indicou que o governo de Goiás tinha que fazer a demarcação desse território para evitar outros ataques futuros à comunidade craô. E assim foi feito essa demarcação. Mas é uma demarcação a partir da tragédia, né? Os craôs sofreram muito sobre essa violência contra eles, né? Eles, até hoje, está na memória deles essa tragédia, porque essa tragédia ela é vinculada à demarcação do território. Então, quando você fala do território, de qualquer forma, essa tragédia craô, ela vem, né, ela aparece junto, né, com esse território demarcado. E aí é uma concepção que o território é demarcado por uma violência. Então, é isso que eu falei no texto. Dificilmente se trata do território craô sem vir com esse grau, né, de uma tragédia. É uma tragédia territorial. E hoje, se você for estudar o território craô, ele vem acumulando várias tragédias. Uma tragédia hoje é que ele é pequeno para a comunidade craô. Outra tragédia é que ele foi demarcado de forma sem seguridade ambiental. Os rios que limitam o território, eles viraram limite. Os rios que faz o limite, eles viraram o limite do território.
E é um problema, por ele ser limite extremo do território, o outro lado do rio já não é mais território. Então, isso dá uma grande inseguridade ambiental. A questão do veneno da soja passa tudo para o território, porque estão ali ao lado do rio, os caras vêm até a margem do rio, plantando soja e jogam o veneno. E o veneno cai no rio, que vai, né, de certa forma, impactar o território deles. Então, há essa inseguridade ambiental muito forte, que é outra tragédia, são novas tragédias replicando, né, a tragédia inicial. Então a gente entende, né, que de fato as demarcações de território, tanto os craôs, quanto os xerens, quanto todas as tribos indígenas do nosso país, foi começado, não foi uma conquista, né, porque demorou séculos para a gente poder essa conquista em forma de violência, né, para poder demarcar um território. E as dificuldades que tem, como você colocou aí, né? As demarcações do território como pela natureza, né? Como dificulta a vida, principalmente dos indígenas, né? Por causa que a gente sabe hoje que a maioria das fazendas são tudo na beira dos rios, né? Para acessar com facilidade a água, né? Os dejetos são todos para a água. Então, é bem difícil. A gente vai continuar, mas no final a gente vai ter mais uma discussão sobre isso, né? Então a gente vai continuar nossa conversa. Sim, uma questão que você levantou assim, mas não, o Estado não doou o território para os craús. Porque a violência vem desde Carolina. Ele foi expulso do território originário dele lá e colocado compulsoriamente em outro território, que era o campo de caça deles, que também era deles, né? Então, eles foram expulsos duas vezes, expulsos do território original, expulsos do território do campo de caça e tentado de novo ser expulso pela terceira vez. Então, a luta do povo craô é muito forte, né? Não foi, o governo não deu por gostar deles, por causa da luta, né? Esse massacre dos craôs, esqueci de falar para vocês, foi dois fazendeiros. Um fazendeiro de Itacajá e um fazendeiro do Maranhão. Juntaram e acusaram os craôs de roubarem gado para comer. Mas quem ensinou eles a comer gado? Foi a frente criadora no Maranhão. Os craôs não comiam carne de vaca. Eles comiam outro produto da natureza, né? E aí, quando a frente criadora de gado chegou no sul do Maranhão, ali em Carolina, chamado Pastos Bons, eles ensinaram os craôs a comer gado, carne de gado. E eles acostumaram. E, ó, eles iam os gado lá, muito gado, 1.000 gado, 3.000 gado, e eles pegavam uma para matar a fome e foram acusados de ladrões de gado. E esses fazendeiros, que já tinham, um desses fazendeiros tinha sido envolvido no massacre dos índios Canelas, lá no sul do Maranhão. Então, já era um reincidente de massacre indígena. Ele coligou com o fazendeiro de Itacajá e massacraram os craô. Assassinaram vários índios craô, mulheres, crianças, velhos, né, que não podiam se locomover. Foi um massacre incrível. Mas isso, o Estado só demarcou o território, e demarcou de forma complicada, igual eu falei, né, sem a seguridade ambiental, né, não percebeu isso, não perceberam, né, que esses rios não podiam ficar no limite do território, esse rio tinha que ficar por dentro do território para ser protegido também por eles. Então, foi vamos dar isso aqui entre esses rios aqui, e eles, como eles são pouco, eles eram pouco ainda, né? Eles vão se acabar mesmo, esse território aí fica para nós mesmos. Eles não achavam que a comunidade criou ia sobreviver e se multiplicar, né? Como qualquer comunidade, né? Vai aumentando a sua população. Hoje que eu estou falando, hoje, ó, quando eu pesquisei lá, era mais ou menos 20 e poucas aldeias, hoje são mais de 100. Então eles se multiplicaram, se redistribuíram no território, e o território está pequeno agora, né? Tem que fazer outro estudo, eles mesmos fazem um estudo sobre o território deles. Então, nesse sentido, há uma resistência aí
há uma resiliência, há uma luta profunda para manter seus territórios. O Estado é que é complicado. Mas, assim, esse território é uma conquista dessa nação ucraniana. Uma conquista com todos esses conflitos que eu falei para vocês, mas é uma conquista. Eles não desistiram do território deles. E conseguiram parte, né, que a gente chama de território demarcado, porque o território memorial e imemorial deles é muito maior, é imensamente maior. Então, a gente chama esse território do devir. Por exemplo, a gente imagina que a sociedade mundial se desenvolva a ponto de devolver os territórios para essas comunidades, os territórios originários deles. Entendeu? Hoje, é claro, que dessas condições não tem, né? Mas a gente imagina que lá na frente eles consigam reaver seus territórios, ou parte deles, que seja originário. Nesse sentido, vocês entenderam o problema aí da luta, né? Que parece que ficou meio... Eu não coloquei aí bem, né? Mas é uma resistência territorial, é uma resiliência territorial da comunidade, sim. Eu me chamo Márcia Vitória, quero aqui me apresentar para vocês. Eu sou acadêmica do curso de Geografia aqui na Universidade Federal do Norte Tocantins. Quero agradecer a você por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Também agradecer ao nosso professor, que nos fez esses desafios. E lendo o seu texto, eu queria, achei muito interessante, queria que você trouxesse um pouco para nós um aprofundamento sobre o caso da comissão, né, militar, que prendeu várias pessoas. Aí eu queria que você trouxesse se alguma dessas pessoas foram identificadas. Da comissão que foi para demarcar o território ou para a segurança dos indígenas? Era segurança, né? Isso, pela segurança. Ah, tá. Não, foi quando a denúncia chegou no Rio de Janeiro, né, que era a capital do Rio de Janeiro na época, em 1940, nem tinha Brasília. Quando a denúncia chegou lá, que Rondon se envolveu e chegou no Vargas, o Vargas imediatamente se comunica com Goiás. Em Goiás, quem era governo era o tenente, que era tenentismo, né? Pedro Ludovico, tenente Pedro Ludovico. E o Pedro Ludovico, ele forma essa comissão de militar, e é claro que eu não vi mais nenhum deles, né? Isso já tinha todos falecido, mas essa comissão de militar encaminha para Pedro Afonso. Mas eu lembro bem que você falou, um deles era um sargento, depois virou capitão Mazzoleni. Então, esse Mazzoleni, é interessante que o nome dele ficou, né? Ficou na região, e aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, o prefeito de Pedro Afonso tinha esse nome, Pedro Afonso não, de Itacajá, não sei o que lá, Mazzoleni, em homenagem a esse militar que teve lá. Então, esse militar, ele realmente reorganizou, na verdade, porque ele foi quem comandou a segurança dos índios. Que imediatamente, quando o pastor faz essa denúncia, ele faz via telégrafo. Foi rápido que era telégrafo. Depois que ele escreve uma carta, mas a princípio foi um telégrafo. E aí, é claro, ele a polícia de Goiás já veio, alguns. E pegou alguns militares da região. Dentre esses militares, que era o cabo Raimundinho, eu entrevistei a mulher dele, ela estava viva ainda quando eu estive em Pedro Afonso. Ele já tinha falecido, mas ela estava viva. E ela me contou algumas coisas que o Raimundinho contou para ela. Então, realmente, foi um grupo de militar para a região para manter a segurança, porque os indígenas estavam muito com medo da retomada, dos caras voltar. Porque eles ameaçaram e diziam que ia voltar, que ia acabar com todo mundo. Se eles não saíssem dali, eles voltavam para acabar com a raça, é isso que eles falaram. Nós vamos voltar para terminar o serviço, que era isso que ele dizia. E os índios ficaram muito assustados, e relataram, e aí essa equipe de militar foram para lá, para a área, e acamparam lá na aldeia que foi mais massacrada, foi a aldeia Pedra Furada. Essa aldeia tem lá até hoje, onde houve o massacre. Da mais massacrada, a outra parece que foi a Porteira,
E eles montaram lá, tipo, um quartel lá, com uma equipe de, parece, de uns 6 militares lá, e fizeram a segurança dos craús, assim, contra os fazendeiros. Os fazendeiros estavam ameaçando direto. E, de certa forma, isso, depois que chegou esse militar de Goiás, né, com toda a autoridade passada para ele pelo governo, ele chegou e colocou a segurança dos índios para funcionar. E, de certa forma, ele conseguiu, né? Porque os criminosos foram presos. Né? Mas foi uma prisão muito pequena, cada um ficou 2 anos só. Os organizadores do massacre, cada um ficaram só 2 anos, numa prisão quase domiciliar. Mas eles foram presos e com a prisão deles, eu acho que amenizou aí a questão do retorno do massacre. Essa questão, eu acho que foi resolvida ali naquele momento, pelo menos. Né? Porque a ameaça continua até hoje, né? Nunca parou. A ameaça sobre o território deles. Certo. Você pode nos trazer um pouco da causa da morte do Agostinho Soares? Como que ocorreu um pouco esse fato? O Agostinho Soares é o pai do Mundico Soares, se eu lembrar aqui. O Isso. Agostinho Soares é o pai do Mundico Soares. Deixa eu me localizar aqui. O Agostinho Soares é um amigo deles. Não, o Agostinho Soares era um fazendeiro que chegou naquela região junto com os craús. Ou um pouco antes, ou um pouco depois, ali no tempo, né? E os craús eram amigos deles. Então, o Agostinho Soares, o fazendeiro, dizia: não, eles são meu amigo, inclusive eles são muito bons caçador de onça. Eu estou amansando a terra aqui para nós. Agora, o filho dele, que era o Mundico Soares, e eu estou em confusão. Mas os dois Soares, vamos botar Soares aqui. O Soares, velho, primeiro, ele dizia: não, os craús são amigos meus, deixa eles aí, não mexe com eles, eles me ajudam, inclusive, a amansar o território de onça, do gado e tal. E o filho Soares, Soares 2, ele dizia: não, eles são ladrão de gado, eu não vou aceitar. E ele falava: quando o senhor morrer, ele era um filho mais velho, né? Ele falou: eu vou resolver esse problema. E ele dizia: não mexe e tal. Só que o velho morreu, mas eu não sei de que o velho morreu de velhice mesmo. Né? Aí o filho arquitetou o que ele tinha prometido pro velho. E fez essa parceria com esse fazendeiro lá do Maranhão. E os dois atacaram, com jagunço e tudo. O Soares 2 foi preso em Pedro Afonso. Mas é o que é interessante, que ele ficou, quando eu cheguei em Pedro Afonso, fui procurar onde era a cadeia onde ele tinha sido preso. Aí me falaram: a cadeia velha que é lá. Aí eu fui lá, né, fotografei e tal. Aí, conversando com a dona Raimundinha, que é a mulher do cabo Raimundinha, ela falou: a cadeia velha é aquela lá. Mas a casa do Mundico Soares é do outro lado. Se você gritar, ele ouve lá na cela. Então, o que ele queria, boa, essas coisas, comida, ele comia primeiro e tal, era tipo assim uma prisão domiciliar. Não era prisão, só ficou 2 anos também. E outro detalhe é que não tem nada, Eliseu sabe disso. A primeira coisa que eles correm no cartório e queima tudo. Eu não encontrei nada no cartório de Pedro Afonso. Mas não foi só eu, o Melati, que é um dos autores que eu segui muito fazer o trabalho, li muito ele. Ele é um especialista é um antropólogo de Brasília, da UNB, mas estudou muito os craús. A vida dele foi estudar os craús. Ele também relata que não encontrou nada. E ele chegou lá muito mais cedo, na década de 50, 60, ele já estava lá pesquisando. Ele não encontrou também nada de documentos cartoriais sobre o massacre e nem sobre a prisão dos assassinos. Então, aí eles inventaram que o cartório queimou, que não tem realmente documento. E eles escondem o documento. Então, os Soares,
esse Soares, eu encontrei ponta dessa família aqui em Ponte Alta. E aí, claro, que eu pesquisei de onde é que eles vieram de lá. Os Soares de Ponte Alta vieram da região de Pedro Afonso. Então, eles eram parentes dos Soares de lá, do Massacre, do Mundico Soares. Então, entendeu? É uma rede, né? Assim, de conflito de fazendeiro. É uma rede de fazendeiros sempre conflitando com os territórios indígenas, desde o sul do Maranhão até aqui, que, por exemplo, Ponte Alto também é uma cidade que ela é estabelecida no território dos índios xerentes, que ali o xerente fazia também as caminhadas lá para o Jalapão. Então, uma família que vem sempre, né, se apropriando dos territórios indígenas, desde muito, né? Desde muito tempo. Mas essa relação do pai e o filho é essa. Eu não sei de que o pai morreu, deve ter sido de doença. E também não fui atrás de quando que o filho, o Agostinho Soares, o Mundico Soares morreu, o Soares 2, porque não tem muita informação também. E lá em Pedro Afonso, quando você começa a pesquisar sobre o Soares, o povo já fica desconfiado, e não pergunta logo quem é você, ainda hoje, né? Começa a não querer dar informação, porque ainda tem parentes deles lá, e viraram políticos, né? Alguns deles são até políticos. Beleza? Não sei se deu para você entender, entendeu, Márcia? Ok, muito obrigada. Deu para compreender, sim. É uma história aí de bastante resistência, né? Sim. E eu quero agradecer por você responder as nossas perguntas. Vou passar a palavra para minha colega, que eu acredito que ela tem mais uma pergunta para lhe fazer. Ok. Eu vou fazer essa aqui para finalizar, né, Márcia? Isso. Então é isso. É assim, que você teve contato, né, com essa pesquisa, né, sobre os craôs. Além desse contato da pesquisa, futuramente você teve algum contato com eles, né? Algo do tipo? Sim, tem um contato hoje com eles. Eles são assim, quando eles ficam amigos de você, eles são amigos mesmo. E aí, por exemplo, de vez em quando, eles eu sabe, chega um craô aqui em casa. E você tem que receber ele, que ele é seu amigo, né? Aí eu perguntei, mas o que você veio fazer aqui? Eu vim ver como é que estava meu amigo. Eles gostam disso, né? É uma tradição deles, né? De andar no mundo, né? Por exemplo, eu conversei com um ancião dele lá, perdão, o Alceu Craô, que ele andou o mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, nessa luta pelo território, ali, explicando o povo dele. Getúlio Craô, que faleceu agora, é uma liderança nacional, mundial, indígena. Então, eles têm esse costume de preservar a sua amizade e estar sempre trabalhando pela comunidade. Agora, recentemente, a gente está precisando da fronteira ali de Campos Lindo, que é o agronegócio ali, impactando o território deles, o limite do território, na parte do extremo nordeste lá. E quando a gente vai para lá, a gente passa pela aldeia. E a gente vai numa aldeia que é próxima da cidade de Itacajá, que é a aldeia Manaus, e entra em contato com eles lá. Né? E eles têm um indígena lá, o Feliciano Caraú, que está sempre em contato comigo, liga, passa mensagem, aquela coisa, né? Está sempre em contato, né? Você não desliga nunca. E futuramente, claro, o território deles, a gente faz um trabalho lá, a gente tem um projeto que agora, inclusive, terminou esse projeto, que é a gente estudar como estava o processo da fronteira agrícola chegando ao território. Já chegou, né? Impactando o território. E um dos fenômenos que aconteceu, é muitas cidades em torno do território. A gente fala assim, tem um rosário de cidade em torno do território, Craú.
E essas cidades, elas começam como povoado, mas hoje elas quase todas são municípios. Itacajá, Santa Maria, Centenário, Recurcelândia, Campos Lindo, e aí tem povoado, tipo Morro Grande, tem Cartucho, é uma série de povoados, né, de povoamento urbano em torno do território, que futuramente esses povoados, esses municípios vão querer intervir na questão, no modo de vida territorial deles. Isso está colocado, mas eles já entendem isso, eles já estão na resistência disso, desse processo. Então, é bom, né, a gente ter esse contato, né, além só da pesquisa, né, ter essa interação, estabelecer esses tipos de laço, né. E, para finalizar, eu queria agradecer, né, ao senhor, doutor Eliseu Lira, o professor doutor Eliseu Brito, por essa participação, né, por essa oportunidade da gente estar aqui, né, interagindo, descobrindo mais, né, porque a geografia, ela além das fronteiras, né, ela tem essa questão que ela está sempre além. A gente sempre faz pesquisa de campo, eu acho isso um máximo para a geografia, né, está sempre em pesquisa de campo. Já tive em Pedro Afonso, em disciplinas também, então acho muito interessante a gente estudar, adquirir o conhecimento. E é isso, né? Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Márcia, né? Se ela tiver alguma coisa para falar, e logo após o professor Eliseu. Deixa eu dar uma informação. Você teve em Pedro Afonso, aquela igreja lá, foi o padre que construiu. O padre que aldeou. E lá dentro daquela igreja tem a lápide do padre. Foi não sei o que lá, Rafael de Tagia. Tagia é uma região da Itália. Então, eles falam de Tagia, Monsanto. Então, tá lá a lápide dele dentro daquela igreja. Quando você for lá de novo, vai lá e dá uma olhada. Pode deixar. Então, eu quero mesmo só agradecer ao professor Eliseu Brito por nos fazer esse desafio, tá? Desafio realizado. E o professor Eliseu Lira por trazer essa bela entrevista, trazer essa história aí de resistência dos índios craôs. E dizer que estamos aí. E o próximo texto aí vai ser lido também. Ok. Eliseu, quero agradecer pela participação nessa entrevista junto aqui com as geógrafas, nessa questão aqui de trazer a revista Tocantinense aí com os textos que estão sendo publicados para o debate, para a discussão, e a gente poder propor também esses textos no YouTube. Então, quero agradecer a sua disponibilidade e deixamos aí a revista à disposição. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado a Josiele, a Márcia. E aí, nós estamos aí na geografia, como vocês falaram. A geografia, ela é para além da sala de aula, né? É para além dos muros da universidade. Ela é uma ciência da sociedade, né? Então, E a tua revista é muito importante, ela foi muito importante, né? Na geografia do Tocantins. Agradecer você por esse espaço aí que você possibilitou para nós na geografia daqui, né? Tem que dar visibilidade nos nossos trabalhos, né? Esses veículos são muito importantes. Né? As revistas, né? Usar, inclusive, a tecnologia, né? Você está falando do YouTube aí, fundamental para a gente estar propagando a nossa geografia. A nossa geografia amazônica, né? Ela é fundamental. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Eliseu. Ok. Eu vou parar a gravação. Falou.